Vamos lá, eu já fiz um vídeo falando sobre os outros governos, Lula 1, Lula 2, depois Dilma, sobre a responsabilidade fiscal, o que aconteceu com as contas, que primeiro gerou um superávit, mas isso já, logo depois no segundo governo Lula, já começou a transformar em déficit, ou seja, perder o superávit até chegar basicamente a zero e a Dilma estourar tudo. Então que o primeiro governo Lula cresceu menos do que a média dos pares brasileiros, pegou um boom de commodities no mundo, então não foi tão bonito quanto se pintam. Quando o mundo inteiro cresceu, você cresceu um pouco abaixo da média dos países parecidos contigo, você teve sim certo grau de responsabilidade que eu vou falar aqui, mas não foi como se pinta. Mas vamos lá, vamos entender agora o que pode aparecer pra gente adiante. Quando ele foi eleito, lá no começo dos anos 2000, ele fez uma carta em junho de 2002, chamada Carta ao Povo Brasileiro. Só para entender, ele tinha pego o governo, o Lula tinha pego um governo, depois de Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho um monte de críticas com relação a ele, mas um monte mesmo, mas ele pegou um país com uma certa estabilidade econômica, estabilidade da moeda, controle inflacionário e responsabilidade fiscal, que foram os três pilares que fez com que o plano real desse certo, que começou a circular a partir de 1º de julho de 94, tá? E o mercado ficou morrendo de medo de quem era o Lula. Afinal de contas, ele tinha aparecido já como concorrendo à presidência desde 1989 com o Collor, com aquele discurso muito extremista, igual tá tendo agora, mas em 2002, o mercado morrendo de medo dele, ele colocou nessa carta ao povo brasileiro em que ele não daria calote na dívida externa, que ele pagaria a dívida e que ele traria responsabilidade fiscal, manteria a responsabilidade fiscal dos últimos governos do Fernando Henrique, onde ele realmente implantou um controle de responsabilidade fiscal que era inexistente no Brasil antes. E de fato ele levou isso a sério. O Brasil produziu superávit nos primeiros anos, a gente teve um boom de commodity no mundo, então o país gastou menos do que ele arrecadou, gerou um superávit, o que é muito bom, mas depois do segundo governo, como que a gente já viu, mensalão, petrolão e tudo mais, começou a queimar o caixa que tinha gerado durante esses anos, muito por conta desse boom de commodities, e o Brasil, como exporta commodity, arrecadou bastante dinheiro, apesar de toda a roubalheira, ele conseguiu juntar ainda o dinheiro, então ele manteve um certo grau, digamos, de responsabilidade fiscal, onde ele não nomeou aqueles ideólogos de esquerda. Então vamos ver, por exemplo, o Mercadante que acompanhava ele desde os anos 80, não teve sequer um cargo de ministro nos governos do Lula. E ele colocou pessoas técnicas lá. Então Joaquim Levy, Marcos Lisboa estiveram à frente de seu governo e conseguiram implantar uma ideia em algum ponto mais técnico. Claro que depois a gente descobriu, em prol de toda a roubalheira, zero responsabilidades, enfim, e tudo mais que a gente já descobriu. Logo depois veio a Dilma com aquela nova matriz, onde ela colocou os ideólogos que não tinham participado diretamente no governo Lula, que a gente sabe que participou, o que o Palocci fez, o que o Zé Dirceu comandou, enfim, mas veio a Dilma e ela colocou de frente, participando do governo, dando as caras, Guido Mantega como ministro da Fazenda, Mercadante, que acabou sendo ministro da Educação e da Casa Civil, enfim, aqueles ideólogos de extrema esquerda participando do governo, e o Brasil, a gente teve a maior crise econômica, tá? Claro, o que ela colocou nessa nova matriz econômica? Redução de juros na canetada, ou seja, derruba os juros numa caneta, numa regra, numa lei, e isso realmente não funciona. Desvalorização do real, expansão do BNDES com juros subsidiado, então o governo pagava um juros mais alto e emprestava um juros mais baixo, alguém tinha que pagar essa conta, né? E quem pagava? Nós, pagadores de impostos, né? Redução das tarifas de energia, que depois acabou traduzindo numa inflação gigantesca. Enfim, então isso levou no governo Dilma a maior crise recente da história brasileira. E aí a gente viu depois Lula preso, depois por mecanismos da Suprema Corte, Lula solto, e ele volta a ser presidente, arquitetado pelas nossas, de novo, quem devia ser os guardiões da lei, né? Mas bom,
isso é Brasil. Afinal de contas, hoje é quinta-feira, tem jogo do Brasil. O que muda se ele foi preso, solto e vira presidente novamente? Vamos comemorar, isso é jogo do Brasil, né? Mas bom, voltando aqui, o que acontece agora? Desde 2021, o Lula vem falando que, se eleito, revogaria o teto de gasto. Ele vem falando também que gostaria e que alteraria a política de preços da Petrobras, se fosse eleito, onde a Petrobras não mais seguiria os preços internacionais do petróleo e, obviamente, isso descasaria o seu caixa com aquele preço que ele está vendendo e, obviamente, isso levaria a déficits da empresa, como aconteceu no passado recente. Reforma trabalhista, que dá muito mais dinamismo e flexibilidade, tem muito ainda por fazer e por flexibilizar, que ele revogaria também. Que mais? Equipe dele, começa a ventilar o nome cada vez mais forte do Haddad para ministro da Fazenda. O Mercadante lá, frente a frente com ele. O Guido Mantega só saiu da equipe de transição porque está inelegível. Enfim, ou seja, o que ele vem fazendo? Ele está muito mais para um Dilma turbinado do que um Lulinha paz e amor mentiroso, que sempre foi, mas ele está muito mais para voltar a ser aquele ideólogo e aquele esquerdista do palanque dos anos 70 e dos anos 80, falando para um grupo de sindicatos. Tanto é que ele falou, se a bolsa cai, se o dólar sobe, paciência. Não, não é paciência, porque quando o juro sobe, como já subiu mais de 2% os juros futuros, isso encarece o crédito. Quando a moeda desvaloriza, isso traz muito mais alta de preços, que prejudica principalmente o mais pobre. Portanto, desde que ele assumiu, a Petro já caiu mais de 30%, o Ibovespa já caiu mais de 6% e os juros já subiu muito, como eu acabei de falar, e isso impacta no crédito, principalmente para o mais pobre. E a inflação também. Então estamos diante de muito mais um Lula, Dilma turbinado do que algo com responsabilidade. A pergunta fica, alguém com experiência que fingiu acreditar nas palavras bonitinhas dele em algum momento, acreditou? Se lá atrás acreditou, a gente depois viu como ele foi desmascarado. Meu grande ponto agora é, quando ele, desde 2001, afirmou que acabaria com o teto de gasto, que revogaria a reforma trabalhista, que colocaria os ideólogos de esquerda ao lado dele, ele vem fazendo, talvez pela primeira vez na vida, aquilo que ele se comprometeu a fazer. Péssimo, irresponsável, perigoso, mas ele avisou. E alguém com experiência acreditou nele? Aí eu não consigo conceber. Boa sorte, então. Vamos entender o que ele tem que fazer e mais. O único que cabe a fazermos oposição com fatos, com número e não permitir essa irresponsabilidade, somos nós, é o povo pressionando o legislativo.